Olá, boa noite, bom dia, né? Não sei que horário vocês estão assistindo essa aula. Hoje é a nossa aula 2, né? De Projeto Integrador de Práticas Educativas 2. Hoje a gente vai estar trabalhando um pouco sobre pesquisa e levantamento das situações problemas. Eu pedi para vocês, na primeira aula, né, que vocês dividissem os grupos, me enviassem esse material e que vocês também já fossem pensando, né, na temática que vocês querem trabalhar. Alguns grupos já entraram em contato aqui comigo no privado e já tem essa temática definida. Então, hoje eu vou estar aqui falando um pouco para vocês de como fazer esse levantamento da situação problema, que é diferente da temática escolhida, tá bom? Porque a temática, ela é um tema, uma área muito ampla. E quando você escolhe a temática, dentro da temática você tem que definir uma situação, problema que você quer trabalhar. O projeto não começa pela solução. Ele começa pela observação e compreensão da realidade. Então, pessoal, todo projeto de extensão, primeiro você tem que observar a realidade, compreender aquela situação, para depois você propor uma solução. A gente tem muitos equívocos com relação a isso, porque na hora de propor um projeto de extensão, principalmente para a Câmara de Extensão da Unitins, né, a pessoa já chega com um projeto indicando a solução. Essa solução ela vai ser pensada, pessoal, no desenvolver desse projeto, porque quando você trabalha com pessoas, com realidade, não existe uma receita de bolo pronta. Então, assim, o que você imaginou no início que seria a solução, ao término do projeto, da finalização daquele plano de trabalho, daquela ação, pode não ser aquela solução que você desenhou inicialmente. Você pode ter que criar outra solução para resolver aquele problema que você detectou ali. Então, antes de tudo, antes de fazer um projeto, um plano de trabalho de extensão, faça primeiro essa análise, essa observação e compreensão da realidade. No caso de vocês, né, que são acadêmicos de letra, vocês já vêm aí passando pelos estágios supervisionados obrigatórios desde o início, né, se eu não me engano é do segundo ou terceiro período que já começa os estágios. Então, vocês já observaram, na verdade, várias situações, problemas ali no ambiente educacional formativo. Então, não creio que que vocês não terão dificuldade, né, em formular uma situação, problema que possa ser trabalhada na nossa disciplina. E o que é uma situação, problema? Uma situação problema, quando se fala de extensão, pessoal, é uma situação concreta, real, da realidade. Não uma coisa das ideias, imaginada, pensada, não. Extensão, a gente trabalha com práticas reais, realidade. No nosso caso, realidade formativa e ou educacional. A situação problema, ela apresenta uma dificuldade, uma necessidade, um conflito, um desafio que precisa ser sanado, trabalhado, resolvido. Pode ser investigada e enfrentada por meio de uma ação planejada, que é o caso do nosso relatório de diagnóstico. Você vai detectar uma situação, problema, através da observação, que vocês, no caso de vocês já fizeram essas observações aí nos estágios, e você vai planejar uma ação, você vai planejar uma intervenção. E aqui, do tema, o problema. Aqui eu citei inicialmente aqui na aula, né, que muitos grupos já trouxeram para mim a temática que querem trabalhar, e aqui eu vou mostrar para vocês exatamente essa questão. Tema é muito amplo, por exemplo, tema, leitura na escola, tecnologia na educação, produção textual.
E dentro desse tema amplo, você vai formular uma situação-problema, uma coisa mais específica. Então, assim, uma situação-problema aqui que pode ser verificado dentro do tema leitura na escola. Estudantes do 8º ano com dificuldades em texto literário e baixa participação. Aqui é uma situação-problema. O questionamento que você vai fazer, o problema que você vai elencar no seu plano de trabalho para poder criar uma proposta de intervenção seria aqui. Por que estudantes do 9º ano da Escola Estadual Castro Alves têm dificuldades e baixa participação na leitura de textos literários? Aí você vai formular uma proposta de intervenção para sanar este questionamento. E aqui temos a anatomia, né, de um projeto integrador, pessoal. Geralmente, o projeto integrador, ele tem cinco linhas, 5 passos, na verdade, não é nem linhas, 5 passos, que é a escolha do tema, sobre o que estamos falando, a causa, por que está acontecendo, o problema, o que está acontecendo, a consequência, o que provoca aquele problema, e a solução, que é o projeto de intervenção, que é a ação que você vai propor e desenvolver nos polos e municípios aí que vocês são residentes. E aqui a gente tem também uma questão de erro muito comum quando se pensa em projetos integradores e intervenções na sociedade, na realidade, como forma de extensão universitária. Geralmente, quando se pensa em projeto integrador, aí você pensa automaticamente, por exemplo, no caso da leitura. Eu vou criar uma oficina de leitura para resolver aquele déficit de leitura de determinada série, ano, turma. Mas não. O primeiro, você vai pensar quais dificuldades os estudantes apresentam em relação à leitura e à compreensão de textos literários. Primeiro, você vai pensar, questionar, fazer uma pergunta, para depois, como forma de intervenção, de solução, de resolução dessa pergunta, desse problema, você vai propor uma oficina de leitura. E aqui, de onde surgem os problemas, né? Que a gente pode estar trabalhando em projetos integradores. Por exemplo, no espaço escolar, na comunidade e na própria formação do corpo docente ali, das unidades ou das estruturas formativas. E aqui, no território da escola e entorno, né, a gente tem aqui espaço escolar e comunidade. Dentro desse espaço escolar, por exemplo, você pode ter aí problemas, dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita, baixa participação e engajamento dos alunos em determinada atividade, disciplina, desafios de inclusão, por exemplo, muito bullying, na escola tem relatos de muito bullying, conflito nas relações interpessoais, por exemplo, questões de saúde mental, que acaba gerando inúmeros conflitos ali entre alunos, professores, corpo técnico-administrativo daquele ambiente educacional. Uso inadequado de tecnologias, que ainda persiste isso, né? Apesar de algumas regiões serem muito avançadas tecnologicamente. Aqui no nosso estado mesmo, a gente tem regiões mais distantes que não têm acesso a inúmeras tecnologias que podem ser utilizadas em ambiente educacional. Desorganização das práticas pedagógicas, ou seja, professores, docentes sobrecarregados que não conseguem criar rotinas pedagógicas objetivas, claras e rápidas. No caso da comunidade, pode ser barreiras de acesso à informação, à comunicação, problemas ambientais locais, ausência de atividades culturais, necessidade de educação de jovens e adultos, falta de preservação da memória e da cultura local.
Tudo são temáticas que são de fácil identificação ali no ambiente que você está observando e que são muito boas para se trabalhar com projetos integradores. E temos aqui no caso da formação docente, do corpo docente dessas unidades educacionais e formativas. Por exemplo, questões relacionadas à metodologia, ou seja, dificuldades na utilização de abordagens de ensino inovadora ou adequada. E aqui você pode trazer, por exemplo, uma palestra de alguém que trabalha com inovação no ambiente escolar. Planejamento, avaliação, materiais, tecnologia, tudo são temas que podem gerar situações, problemas que você pode estar trabalhando aí no seu projeto integrador. E uma dica, pessoal, muito importante: antes de escolher definitivamente um problema, é necessário pesquisar a realidade. Eu já disse que vocês já têm essa visão da realidade educacional e formativa através dos estágios supervisionados. Então, façam uso dessas práticas que vocês já vêm fazendo aí ao longo desses semestres para poder criar uma situação, problema de fato consistente, de fato que você consiga propor uma intervenção e solucionar aquela situação, problema. E aqui no campo, né, da investigação, da observação, por exemplo, os alunos, vocês, né, no caso, podem estar utilizando essas 3 técnicas, que é a observação, que eu creio que todos vocês já têm, já fizeram essa técnica através dos estágios de observação, principalmente, que vocês observaram o ambiente educacional, as metodologias docentes, as práticas educativas. Então, vocês já têm noção de quais problemáticas vocês podem trabalhar. Tem, no caso aqui, entrevistas que você faz um formulário semi-estruturado e faz perguntas para alunos, para docentes, para técnicos administrativos, para as pessoas que compõem a unidade escolar. Ou questionários também, pode ser Google Forms, pode ser questionários impressos, mas no caso nosso aqui, como estudantes de letras, que já estão no período de estágios, esse semestre mesmo vocês já vão para os estágios de regência, né? Eu creio que a gente pode ficar exclusivamente na observação. E na hora que você vai, na hora que você consegue identificar essa situação, problema, aí entra a segunda parte, que é a análise de documento e pesquisas bibliográficas. Você detectou, por exemplo, questão de bullying no ambiente educacional de uma turma lá do 6º ano. E aí você vai pesquisar lá nos documentos da escola, da secretaria, ou até mesmo na internet, nesses relatórios que as escolas são obrigadas a enviar para as secretarias municipais e estaduais, se já existiu relatos de bullying naquela unidade escolar, como que isso vem acontecendo, como que a escola vem tratando essa questão. E pesquisas bibliográficas, você vai buscar na ampla literatura aí, por exemplo, como se trabalha sobre o bullying, o que os especialistas fazem bullying, tanto a vítima que sofre, como para o réu não, né? Que já estou indo para o lado jurídico, quanto para quem faz esse tipo de ação preconceituosa. E aí aqui, só para finalizar, vocês vão fazer esse checklist ao final aí, quando vocês conseguirem, né, começarem a trabalhar lá no relatório de diagnóstico da situação problema. A situação problema que você escolheu é concreta, é focada? Descreve uma dificuldade real? Foi mapeado claramente no espaço escolar ou no ambiente formativo? Pode ser verificado e mensurado através de pesquisa? O tema que você escolheu ali pode ser trabalhado de forma de pesquisas mesmo, observação, entrevista, documento?
bibliográfico, análise documentais. Então, prestem bem atenção nisso, para o projeto de vocês terem uma boa sustentação, uma objetividade e, principalmente, ser claro na forma que ele vai intervir e propor a solução para aquela situação, problema. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Na parte 2, na aula 3, teremos a parte 2 dessa mesma temática, né, deste mesmo conteúdo, para dar sequência a essas explicações antes de vocês começarem a elaborar os relatórios de diagnóstico de situações problemas. E lembrando, para ficarem atentos aos prazos, porque é esse relatório de diagnóstico que vai compor a nota de A1. Ele vale 4 pontos e somando com o plano de trabalho, que será, que eu pedirei mais adiante, posteriormente, né, em outras aulas, ele formará a nota de A1, tá bom? Lembrando que a gente não tem avaliações escritas. As nossas avaliações em A1 são essas entregas documentais, né, que é o relatório de situação-problema, e o plano de trabalho, o projeto, o plano de intervenção. E depois, em A2, você vai desenvolver essa ação na prática, na realidade, vai fazer um relatório final e vai apresentar esses resultados no seminário integrador. Então, em A2, o que formulará a nota será a entrega do relatório final e a apresentação no seminário integrador. Então, eu peço assim, que quanto mais cedo vocês conseguirem identificar essa situação, problema, elaborar um relatório de diagnóstico e enviar, mais rápido vocês vão conseguir já ir pensando no plano de trabalho, no plano de intervenção, tá bom? Então, nossa aula de hoje é isso e até mais.